Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre fermentação natural, tá? E também vou estar trazendo aqui dúvidas frequentes que tá tendo aqui no canal, tá? E também tá tendo lá no grupo. Então eu trouxe aqui perguntas mais frequentes lá, tá? Que as pessoas estão mais perguntando, tá certo? Pode ser a sua dúvida, tá? Então eu já anotei aqui nesse papelzinho aqui e vou estar respondendo para vocês, tá certo? Por que meus pães murcham, tá? Então é uma dúvida bem frequente aí, muitas pessoas ainda têm essa dúvida, por mais que eu responda, mas sempre fica outras pessoas perguntando a mesma coisa, tá? Então, por que os pães murcham? Tem algumas pessoas que inicia ali, né, os pães, faz o pão, modela, tudo bonitinho, coloca na forma para crescer. Os pães crescem, tá? Coloca para assar e aí os pães saem do forno maravilhoso, tá? Perfeito. Mas aí quando os pães começam a esfriar, os pães começam a murchar. E aí vem a dúvida, por que meus pães estão murchando? E aí tem pessoas que ficam dizendo que é o fermento, tá? A quantidade de fermento. Não é a quantidade de fermento, tá? Colocada nos pães. É a quantidade de tempo que você deixa ali os seus pães crescendo, tá? Então, o pão, ele pode crescer até 100%. Então, todo pão, independentemente do tamanho dele, ele tem que crescer 100%. Senão, vai ficar um pão solado, um pão pesado. E nós não queremos isso. Então, o que você vai fazer? Você sempre deixa seu pão crescer até 80%. 20% ele cresce dentro do forno, tá? Então, o que acontece? Você não vai deixar seu pão crescer totalmente os 100%. Então, pessoal, para as pessoas que vendem esse pão, não fica tão legal, tá? Pelo fato do pão estar enrugado e aí ele fica com aspecto como se ele não seja um pão novo, tá? A próxima dúvida é: por que eu amasso meus pães e eles não crescem, tá? Então, o que é que pode ser? O seu fermento, tá? Principalmente se ele for um fermento novo, tá? Você sempre tem que estar prestando atenção nisso. Seu fermento só tem 5 reformas, você tem que analisar ele direitinho, tá? Ver a questão do sabor dele, fazer a esponja para ver se a esponja cresce, tá? Em relação ao sabor, tem que ver se o sabor tá ácido, azedo, se o cheiro do fermento, ele não lembra o cheiro da cerveja, ele lembra um cheiro forte, tá? Então, vocês têm que ficar tudo isso aí, você tem que ficar por dentro. E aí, o que acontece? Se o fermento tiver ácido, tiver azedo, você não vai jogar todo esse fermento fora. Tem algumas pessoas dizendo: Luana, joguei meu fermento fora, iniciei outro. Gente, não precisa jogar o fermento fora. Isso é desperdício. O que você vai fazer? Aqui no canal já tem esse vídeo também, como você tirar a acidez do seu fermento. Não sacode a garrafa, pega a garrafa, deixa essa massinha todinha assentar aqui embaixo, descarta toda essa água aqui, joga fora, descarta. Coloca água filtrada, tá? Não água da torneira, porque muitas das vezes a água da torneira, ela é uma água que tem cloro, tá? Então, o fermento não gosta de cloro, isso aí faz mal ao fermento. O que você vai fazer? Colocar água filtrada aqui dentro, a mesma quantidade que foi retirada aqui da água do fermento, tá? E aí vai reformar ele no outro dia. Reforma o fermento bonitinho, do jeito que eu ensinei a vocês. No outro dia você reforma ele, faz a esponja, pra ver se o fermento ele tá fermentando, tá? Então faz ali um pouquinho de esponja ali, só pra vocês verem se o fermento ele tá forte, tá? Pra fazer os pães crescerem, tá bom? E aí, mesmo assim, eu fiz a receita do meu pão e meu pão não cresceu, Luana. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que jogar esse fermento de novo fora? Não, você não vai jogar esse fermento fora. Você vai drobar o ingrediente principal do fermento. Qual é o ingrediente principal do fermento aí de vocês? É batatinha? O fermento de vocês é feito de batatinha? É feito de trigo? É feito do quê? É de batata doce? É de grão de bico? É do quê?
Se for de batatinha, vocês vão colocar 2 batatas para 500 ml de água, tá? E aí os outros ingredientes você vai colocar mesmo como se fosse com uma batatinha. Ou seja, nesse fermento aqui meu, vamos supor que ele é o fermento de batatinha. Só que esse fermento aqui, ele não é de batatinha, ele é de trigo, tá? Ele era um fermento de batata doce, transformei ele no fermento de litro. O que acontece? Esse fermento aqui, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês entenderem melhor. Vamos supor que esse fermento aqui seja o fermento de batatinha e aqui dentro dessa garrafa tenha 500 ml de água, uma batatinha, 5 colheres de açúcar e meia colherzinha de sopa de sal. Então, para fortalecer o meu fermento, eu não vou mais reformar ele com uma batatinha. Vai ser 2 batatinhas no caso. Ah, Luana, vou ter que aumentar a quantidade de água? Não. Vai ser as 500 ml de água para 2 batatinhas. E continuar com 5 colheres de açúcar e meia colherzinha de sopa de sal. Tá bom? Não precisa interferir nesses outros ingredientes. Você vai interferir na quantidade de ingredientes do ingrediente principal, tá? Que é de batatinha aqui no caso que eu tô dando um exemplo para vocês. Se for de trigo, o fermento de vocês vai estar fortalecendo ele com o dobro da farinha de trigo que o fermento de vocês leva, tá bom? Eu acho que deu para vocês entenderem aí um pouco. Aí, esse fermento, vocês vão fazer esse fortalecimento no fermento. E aí, vai tirar a parte e já vai fazer o pão com esse fermento, tá? Ou, se vocês quiserem, vocês já podem fazer a esponja e deixar ela ali crescendo. Com certeza, essa esponja vai crescer, porque vai fortalecer o fermento de vocês. E os pães também vão crescer, tá bom? Meu fermento, mesmo na geladeira, está escuro. Será que apodreceu? Então, pessoal, a cor do fermento não tem nada a ver se o fermento tá potente, se o fermento não tem nada a ver, tá? Principalmente se o fermento for de batatinha. A batatinha, ela é como a maçã, ela oxida muito rápida. Luana, o que é oxidar muito rápido? Se eu tirar a casca da batatinha aqui, ela já vai começar a escurecer, tá? Então, isso aí vai passar para o teu fermento, para a coloração do teu fermento e também vai passar para a coloração do teu pão, tá? Não vai ficar um pão tão clarinho, vai ficar um pão escuro pelo fermento ser escuro, tá? Pelo seu fermento tá escuro. Então, aí não tem nada a ver com a potência, com a força do teu fermento, vai ter mais com a coloração. Então, você vai de acordo que vocês vão reformando esse fermento, o fermento vai clareando. Mas aí, se vocês não tiverem muita paciência para esse negócio de ficar reformando, não for uma pessoa de fazer tanto pão, então vocês vão tirar essa água do fermento, como eu falei para vocês, aqui atrás no vídeo. Vai descartar essa água do fermento que tá escura, vai colocar a mesma quantidade de água filtrada nesse fermento, vai fechar a tampa da garrafa, tá? E aí vai reformar no outro dia normalmente, tá bom? Vamos para a última aqui. Tem 8 dias que reformei meu fermento. Será que ele estragou? Não, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal específico em relação à quantidade de tempo que o fermento pode ficar sem reformar, tá? Já fiz muito teste com fermento natural. E aí já passei mais de 30 dias, tá? Sem reformar o fermento de forma alguma. E o fermento ficou maravilhoso, tá? Aqui no canal tem revivendo o seu fermento, como reviver teu fermento, tá? Que passou muito tempo na geladeira e não precisa descartar esse fermento. Dá pra você utilizar esse fermento sim, tá? E uma dica que eu quero estar dando aqui pra vocês. Quanto mais reforma tiver o fermento, quanto mais velho for o seu fermento, mais potente o seu fermento é, tá? Porque muitas das vezes o fermento novo, com 4, 5, 6, até 7 reformas, é um fermento novo e muitas das vezes ele não consegue crescer os pães, tá? Ele não tem força para crescer os pães e é isso aí, tá? É isso aí que o fermento muitas das vezes ele é fraco ainda, então ele precisa se fortalecer, ele precisa muitas reformas para poder ter a força de crescer os seus pães, tá certo? Outra coisa aqui que eu quero estar falando para vocês quero deixar aqui uma enquete para vocês.
Se vocês querem que eu faça uma live aí futuramente, tá? Os próximos dias aí eu tô pensando em fazer uma live, fazendo pães, conversando com vocês, tirando as dúvidas, tá? O que é que vocês acham aí de nós fazer uma live, a primeira live aqui do canal? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça a live, tá? Porque aí fica muito chato eu fazer uma live esperando vocês e aí vocês não aparecerem tudo, né? Então, eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acham. Eu tá fazendo a primeira live aqui do canal. E aí nós vamos fazer os pão, vamos conversar, vamos tirar dúvida. Você pode estar aí respondendo, perguntando, tá? Que eu vou estar aqui do outro lado respondendo vocês, tá bom? Ao vivo. Então, eu vou estar deixando aí pra vocês. Aí vocês comentam aí embaixo o que vocês acham de eu estar fazendo essa live, sim ou não, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou estar abrindo aqui a garrafa do meu fermento para mostrar para vocês como ele tá bem potente. Tá maravilhoso. Olha. Olha ele subindo, olha. Tá maravilhoso, viu, esse fermento? Ele tá fora da geladeira, que eu vou reformar ele agora. E aí já vou fazer pão. O cheiro dele tá lembrando a cerveja. Tá muito gostoso esse fermento, gente. Então, cuidar bem do fermento de vocês, tá? Pra que o fermento de vocês cresça o pão e fique maravilhoso, tá bom? Olha só, que riqueza. A espuma dele tá maravilhosa. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!